Louvado seja Deus, porque podemos adorá-lo. A graça e a paz do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de Salmos. E especialmente hoje, o Salmo de número 32. Salmo de número 32. Quem tem o hábito de estudar as Escrituras, não só a leitura, mas recorrer a livros, comentários, sabe que Salmos, ele tem classificações. Então, existem salmos classificados como imprecatórios, que é muito mal entendido pelos cristãos. Na hora que a gente estudar um desses salmos, eu vou explicar o significado desses salmos imprecatórios. Tem salmos de adoração, de ações de graça, tem salmos de ensino e salmos de penitência, de confissão. Geralmente esse salmo aqui, ele é classificado como um salmo de penitência, mas na minha opinião ele não é um salmo de penitência. Na minha opinião ele é um salmo didático, de ensino. E eu vou estudar e refletir neste salmo com vocês hoje, a partir da perspectiva de que Davi teve uma experiência de pecado. Vocês conhecem a história. Davi, ele adulterou num momento de auge da sua vida e da sua experiência com Deus, quando as maiores tribulações já tinham passado, ele estava num tempo pacificado, as guerras eram guerras de conquista, e num dia onde o exército foi para essas conquistas, ele ficou no palácio, e à tarde, sem fazer nada, subiu ao terraço e viu uma mulher banhando-se nua. E como o rei ordenou que ela fosse levada aos seus aposentos, se relacionou com essa mulher e teve um filho. A mulher engravidou, Betseba. E aí ele não sabia o que fazer, porque isso ia ficar exposto. A mulher, como é que ela ia explicar para o marido que estava em guerra, que ela engravidou quando ele estava fora? Então, Davi ordenou que Urias fosse trazido para passar um tempo com a esposa. E Urias, um homem idôneo, um homem íntegro, quando Davi o levou ao palácio, conversou e o mandou de volta para casa, ele disse ao rei que iria, mas na verdade ele dormiu em algum lugar e não foi para sua casa. O rei soube e aí trouxe-o novamente para o palácio e o embriagou para ele voltar para casa para ter relações com a esposa, para justificar o filho que ia nascer. E esse homem bêbado também ficou no meio do caminho. E a primeira vez ele disse ao rei: eu não vou me relacionar com a minha mulher, porque meus homens estão em guerra, eu não me sinto bem com isso, então não vou fazer isso. Era um homem íntegro. E aí Davi, quando viu que nem a embriaguez conseguia fazer aquele homem se relacionar com a esposa, ele o chamou e deu uma carta para Urias, uma carta. E nessa carta, Urias levou ao seu superior a sua sentença de morte. Davi mandou o seu superior colocar Urias na frente de batalha, onde ela era mais acirrada, para que ele morresse. E ele então foi e morreu. Então Davi adulterou e assassinou. Esse é o homem segundo o coração de Deus das Escrituras. E ele era realmente um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui, o que Davi está fazendo neste salmo
é retratar a sua experiência de pecado. E ele vai, na verdade, ensinar, compôs este salmo para ensinar a comunidade de Israel como evitar a vida de pecado ou como viver uma vida reta aos olhos do Senhor. Essa é a razão e esse é o propósito do salmo: ensinar o povo de Deus a como viver uma vida santa. Então ele está contando a experiência dele, para evitar que você faça bobagem, para evitar que você sofra o que ele sofreu, com as implicações espirituais que Davi experimentou. Então eu quero dizer, como título, que o cristão é alguém que tem alegria na obediência. E resumindo, é isso que Davi vai ensinar para a gente. Mas para ele falar sobre isso, ele vai dar algumas instruções, algumas orientações neste salmo, que eu quero colocar em algumas palavras relacionadas ao pecado. Então, quais são as orientações de Davi para uma vida que agrada a Deus? A primeira orientação de Davi, nos primeiros versículos, eu coloco da seguinte maneira: ele está dizendo para mim e para você e para o povo, para a gente não viver em pecado. Você sabe, né? 1 João diz assim: aquele que diz que não peca é o quê? Mentiroso. Então, todo cristão, infelizmente, erra, peca. E quem diz que não peca é mentiroso. E a Bíblia diz: aquele que pensa que está em pé, cuidado, para que não caia. Davi estava no auge, tranquilizou o coração, baixou as guardas, parou de vigiar, tomou a rasteira. Então, na vida cristã, a gente não tem armistício, não tem período de paz, não tem trégua em relação ao pecado. A vida cristã não tem. O tempo inteiro nós estamos sob ameaça e sob risco de pecar como Davi. E aí ele vai dizer algumas coisas interessantes sobre isso. Não vive em pecado. Você pode pecar, mas você não pode viver em pecado. Você pode pecar porque não dá para viver sem pecar, por causa da nossa natureza humana. Mas você não pode viver em pecado. E olha o que ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade, palavra transgressão no hebraico, é perdoada, cujo pecado, essa é a palavra errar o alvo, errar o alvo, é coberto. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: olha, o perdão de Deus é uma coisa extraordinária. Muito feliz o homem que é perdoado. Então, ele está falando da experiência dele de ter sido perdoado do pecado que ele cometeu, pecado inclusive terrível, e ele está falando dessa experiência. Deus, a essa pessoa, ele não atribui iniquidade. É interessante que existe 3 palavras para pecado neste salmo, 3 palavras. E as 3 palavras têm sentidos diferentes. A primeira palavra é pecado, que no hebraico é ratar, que significa errar o alvo, que se encontra no versículo 1 e no versículo 5. A segunda palavra para pecado nesse salmo é pecha, que é transgressão. Ela aparece no versículo 1 no singular, no versículo 5 no plural, transgressões. E a palavra avon, exatamente isso, a palavra avon. Provavelmente essa empresa construiu a sua marca baseado na palavra hebraica. E avon significa
a tradução aqui é iniquidade, significa um estado controlado pela rebelião. É isso que significa avon. Avon é mais do que transgressão. Avon é um coração contaminado, é um coração controlado. E essas três palavras aparecem aqui. E Davi, ele vai começar a dizer que quando Deus perdoa, ele usa duas palavras interessantes aqui, né? Olha o que ele diz. Bem-aventurado o homem aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. O perdão é algo tão extraordinário que Deus pega o pecador e cobre-o de tal maneira com o seu perdão, de maneira que quando Deus olha para essa pessoa que pecou, ele não vê mais o pecado, porque ele está coberto pelo perdão, coberto pelo sangue de Jesus. Eu sei que a maioria de nós não tem muito entendimento teológico, a maioria, que a Bíblia, ela descreve pecado, principalmente o livro de Romanos, de duas maneiras. O livro de Romanos apresenta o pecado no singular e no plural. E há uma diferença de pecado no singular e no plural. O que é o pecado no singular? Pecado no singular é o pecado de rebelião, que é o pecado de Adão, que todos nós cometemos, que é quando o homem ele rejeita a Deus. O que aconteceu no Éden? Não foi a transgressão de uma lei, nem da ordem, você não pode fazer isso ou aquilo, ou a transgressão de desobedecer a orientação de Deus em relação à árvore do bem e do mal. Foi mais do que isso. O pecado, ele é transgressão, ele é iniquidade, ele é pecado contra o próprio Deus. E aí, esse pecado de rebelião, a Bíblia fala que na cruz, Jesus, ele resolveu o problema. Por quê? Porque nós estávamos separados de Deus e na cruz, pelo perdão de Cristo, nós somos reconciliados. Por quê? Porque estávamos separados. Esse é o pecado que foi perdoado definitivamente lá na cruz. O que significa que se o pecado de rebelião foi perdoado definitivamente, não tem mais como o homem ser condenado. Por quê? Porque o pecado de rebelião é o pecado que rejeita Deus. Na cruz, ele foi perdoado. Então, ninguém mais pode ser condenado. Mas lá na cruz, além do pecado de rebelião, que é o pecado no singular, ele também levou todos os pecados no plural. Todos os pecados, maledicência, pecados de mentira, assassinato, adultério, traição. Ele levou lá na cruz e ele perdoou todos os pecados. Todos os pecados. Por isso que quando Davi fala que a pessoa que recebe o perdão de Deus, ele recebe uma experiência de êxtase, de alegria, de bem-aventurança, é porque Deus não considera mais aquilo que a pessoa fez, não olha mais o pecado, ele perdoou. E a Bíblia fala, meus irmãos, que é como se os pecados fossem jogados no fundo do mar, e Deus diz: eu nunca mais me lembrarei. Deus não olha para a pessoa e não vê mais o pecado, seja ele o pecado de rebelião, seja qualquer outro pecado, ele é perdoado totalmente. Agora, é importante você olhar o texto, no versículo 2, quando ele diz assim: bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Esse homem que confessou e que não há dolo aqui, não há duplicidade, é alguém que se arrependeu profundamente. Esse homem foi sincero no seu arrependimento. E Davi, ele se arrependeu. Existem 3 salmos relacionados ao pecado de Davi, eu não sei se você sabe disso, né? Salmo 32, Salmo 38 e o 51, que é uma paulada.
talvez a gente pregue sobre ele. Mas no 38, nós encontramos ali o coração de alguém que não há dolo. Porque se você vê a descrição que Davi faz daquilo que o pecado causou nele, aí você vai entender porque a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Porque aqui ele vai dizer que os ossos foram esmagados, que ele teve uma experiência de angústia, de pesar a mão de Deus, mas no Salmo 38 ele descreve aquela sensação de horror, de escuridão, de angústia, porque para Davi ele entendeu que o pecado é algo que deve ser abandonado, porque ele não só destrói a alma, ele é o que o salmista chama aqui de Avon, ele controla o ser humano, mente, a cognição, as emoções, a fisiologia, o corpo, ele vai no DNA do ser humano, ele corrompe, ele contamina, ele controla o ser humano, e Davi entendeu que o pecado tinha destruído ele, e ele sentiu o pecado como talvez ninguém nas Escrituras, eu não vejo ninguém nas Escrituras revelando o arrependimento como é descrito em Davi no Salmo 38. É um negócio assim, impressionante. Leia em casa o Salmo 38. É porque quem se arrepende vê o pecado de uma maneira que só um cristão consegue ver. Vejam que ele vai dizer assim, versículo 3. Enquanto calei, meus pecados envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos. Todo dia, isso aqui é o que ele descreve lá no primeiro versículo, não há dolo, arrependimento sincero. Uma pessoa que entendeu que o pecado, ele não é a quebra de uma lei. A gente costuma achar que pecado é desobedecer uma lei, quebrar uma lei. Porque quem quebra uma lei, se você pecou contra a lei, ela é uma relação indireta com Deus. Não foi contra Deus, foi contra a lei de Deus. Mas Davi, no Salmo 51, quando ele confessa o seu pecado, Davi no Salmo 51, e o pecado é de adultério e de assassinato, quando ele confessa, ele não diz lá que ele quebrou a lei de Deus. Não. Você sabe qual é a expressão de Davi lá no Salmo 51? Contra ti. Meu Deus, foi contra o Senhor. Quando eu fiz contra uma mulher, quando eu abusei, usei o meu poder para tomar a mulher que não me pertencia, usá-la como objeto para a satisfação do meu prazer, não foi contra Urias, não foi contra aquela mulher, e nem foi contra o teu povo, indiretamente, secundariamente foi contra eles, mas essencialmente, principalmente, eu pequei contra ti, e aí foi a razão da minha vida, a minha alegria, a minha razão de viver. Eu entrei na escuridão, eu entrei no isolamento, em pecado eu entendi o que é o privilégio de ser amigo de Deus, de andar com Deus, e eu destruí isso, porque eu perdi a percepção do meu relacionamento, pessoal. O pecado é algo absolutamente pessoal, é contra Deus que nós pecamos. Por isso, quando ele fala que a mão de Deus estava sobre ele, ele não está falando de punição. Ele estava falando da sensação, da percepção que ele teve, do quanto o pecado trouxe tristeza e dor ao coração de Deus, e das implicações, o meu peso de ter magoado o meu Deus, de ter traído o meu Deus, e todo pecado é contra Deus. Todo. E aí Davi sentiu um peso. Então assim, existe perdão para todos os pecados. Por isso, se você fez qualquer coisa
e você está aí com o seu coração pesado, a Bíblia diz que você pode ir ao Senhor e Ele vai perdoar você de todos os pecados. Mas Davi diz também o seguinte: se o perdão é maravilhoso, melhor é não viver em pecado. Porque o pecado traz esse peso. Sabe, eu lembro de uma experiência que eu tive em Cananéia, que uma senhora pediu para eu carregar um portão de ferro para ela, 1 quilômetro de uma casa para outra. E quando eu peguei o portão de ferro, eu senti que ele era pesado. Mas na hora que eu peguei, eu falei assim, eu dou conta. E fui embora, aquele portão de ferro. Mas depois de 100 metros, ele já estava o dobro do peso. E meus irmãos, depois de 200 metros, eu já estava assim, transpirando. Estava assim, eu não aguentava mais, eu não aguentava dar um passo. A cada passo que eu dava, o peso do portão era maior. É assim que o pecado faz com o ser humano. É assim que o pecado faz com o ser humano. Agora, nós vamos olhar o texto sob essa perspectiva de que se o salmista diz para você não viver em pecado, porque o pecado é contra Deus, ele vai te dar um segundo conselho. O segundo conselho é: confesse o seu pecado. Veja versículo 5. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Davi, ele confessa o seu pecado. E é curioso, tá? Nesse versículo de confissão, as três palavras aparecem na confissão: Radá, Pecha e Avon. A ideia é que Davi está colocando diante de Deus o seu arrependimento de uma maneira profunda, radical, porque a confissão é um processo profundo e poderoso de atitudes e posturas radicalíssimas em relação ao pecado. E é curioso que só a pessoa piedosa, como diz o versículo 5, essa palavra piedosa é a palavra hebraica hassid, que é uma correlata da palavra resed, que é uma palavra que é traduzida por graça no Novo Testamento. É uma pessoa, só uma pessoa que teve uma compreensão da graça de Deus é capaz de ter uma confissão como essa. O que eu estou dizendo é que, de fato, há uma diferença de arrependimento e remorso. Arrependimento e tristeza. Arrependimento não é tristeza. E mais, confissão não visa especificamente o perdão de Deus. Sabe por quê? Olha só, a Bíblia diz, lá em Colossenses 3, que as nossas dívidas, todas elas, foram cravadas na cruz do Calvário. Então, aos olhos de Deus, eu não devo nada para Deus, mesmo quando eu peco. Porque Ele cancelou todas as dívidas. Mas se Deus cancelou todas as dívidas, por que em 1 João, o apóstolo orienta você a confessar os seus pecados a Deus? Por quê? Se Ele já perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro. Porque a palavra no original, a palavra grega para confissão, é homologuel. Você sabe o que significa homologuel, homologar? É você concordar com Deus sobre o veredito de Deus a respeito da vida, do mal e da graça e do pecado e de tudo. A confissão não é apenas um lugar onde você vai buscar o perdão. A confissão profunda é um despertar, um acordar. A pessoa está embriagada, ela está atordoada, ela está comprometida, ela não vê com clareza o pecado, ela brinca com o pecado, ela flerta com o pecado, ela
trata o pecado como uma coisa não tão grave, ela consegue pisar nos princípios de Deus, ela consegue burlar a palavra de Deus, ela consegue fazer essas coisas. E aí, quando a Bíblia fala sobre confissão, confissão é admitir: o Senhor está certo, eu concordo com o Senhor que eu sou mal, que o que eu fiz é uma coisa terrível, eu não devo, eu estava obscurecido no meu entendimento, eu fiz porque eu parei de olhar a beleza, a grandeza da majestade do Senhor, eu achei que o pecado poderia me trazer coisas que Ele não pode trazer, que só a plenitude do Senhor pode fazer comigo, e aí eu abandonei o Senhor e fui beber água suja, água podre, fui buscar um poço onde a água não traz vida. É isso que eu fiz. Eu concordo com o Senhor, eu confesso ao Senhor, eu admito para o Senhor que eu fiz isso. Isso é confissão. É por isso que quando ele confessa, ele usa as 3 palavras: Senhor, eu confesso o meu pecado, desviei o alvo, eu confesso a minha transgressão, eu me rebelei, e eu confesso que o pecado contaminou o meu coração, eu cometi iniquidade, avon. O pecado me controlou, me dominou. E é isso que eu estou fazendo agora, eu estou admitindo se eu está certo ou estava errado. Isso é confissão. E aí, meus queridos, versículo 7, diz um negócio interessante, olha aí, ó. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cercas de alegres cantos de livramento. Você sabe o que ele está dizendo? Que Deus é tão bondoso, que Ele protege aquele que faz verdadeira confissão, até das consequências dos pecados. Até disso. Tribulação aqui é o que viria por conta do seu erro. E ele diz que, ele depois de ser perdoado com Deus, ele consegue cantar pelo livramento. Agora vejam como é o problema da igreja moralista e legalista. Nós estamos falando de um homem que fez o quê? Adulterou e matou, tá? É esse homem aqui. E aí ele vai para Deus com uma confissão genuína. Os desdobramentos da angústia de Davi, leia lá o Salmo 38. O que o pecado fez, o entendimento da destruição do pecado, das implicações do pecado, que ele foi para Deus e falou: Senhor, eu estava louco, eu perdi a lucidez, Senhor, eu tirei os olhos do Senhor, eu parei de olhar para o pecado como alguma coisa que é contra o Senhor, eu parei de entender que a Tua lei é motivo da minha alegria, do meu prazer, eu fui um louco, eu fiz o que estava errado, mas agora, depois de perdoado, confessado, ele diz que agora ele canta. Como assim? Pois é, enquanto um monte de gente está apontando o dedo, está julgando, está condenando Davi, está desejando que Davi pague, seja punido, Deus coloca ele num lugar de proteção, um lugar onde ele pode cantar e louvar a Deus. Nós temos sérios problemas com essa coisa do pecado. E tem mais, tá? Parece que pecado para a igreja é isso aqui, é adultério e pecados sexuais. Você sabe, né? O pecado sexual, ele tem gravidade, claro que tem. Mas você sabe que para as Escrituras, a gravidade do pecado sexual fora da vontade de Deus, porque o sexo é uma bênção dentro da vontade de Deus, Deus criou o sexo, é para ser desfrutado, enfim. Mas o problema do pecado fora da vontade de Deus é que o sexo, ele é um instrumento absolutamente egoísta. O sexo fora do casamento é: eu uso o outro para minha satisfação. É isso. É extremamente egoísta. Eu nunca encontrei uma pessoa que diga para mim assim: olha, eu quando fui com aquela pessoa no motel, eu fui lá só para trazer alegria para ela. Eu não existia. Não, o pecado é egoísta. Eu quero usar você para mim. E você quer me usar. É isso. É usar a pessoa para se satisfazer. Então, a gente faz isso não só com o sexo.
Esse é o problema. Nós manipulamos as pessoas para o nosso prazer. Nós usamos as pessoas. Nós separamos as pessoas. Nós cancelamos as pessoas. Nós rotulamos as pessoas. Quem é essa pessoa que comete esse tipo de pecado? É uma pessoa não é digna da comunidade, ela não é digna do perdão de Deus, ela não é digna do amor de Deus. Então, Davi, ele teve o entendimento da confissão, do perdão de Deus que nós precisamos ter. O problema é que as pessoas, você tem aquilo que é essencial nas pessoas, você tem aquilo que é eventual e você tem aquilo que é disfuncional. Eu posso, por exemplo, numa conversa com você, ser grosso, sem que isso seja do meu caráter e da minha índole. Foi apenas eventual. Ou pode ser que eu tenha na minha trajetória manchado a minha história com um pecado deliberado. Eu traí os filhos, eu traí a comunidade, e eu então fui disfuncional, pecador. Mas nem isso tira a necessidade de nós olharmos para a pessoa como aquilo que ela é na sua essência. Então nós tiramos a pessoa e colocamos um rótulo, e depois que nós colocamos um rótulo, aí a pessoa é não digna de nada. Nós excluímos, nós abominamos, nós matamos a pessoa. E é curioso, né? As igrejas, não estou falando da Vila 7, as igrejas têm dificuldade com o perdão. Você soube daquele psicopata, foi considerado como um psicopata, que matou a filha não sei que lá, Pérez, da novela, né? Então, ele se arrependeu, e até onde consta, depois que ele se arrependeu, foi batizado na igreja, ele nunca mais fez nada de errado, estava servindo a Deus. Mas a igreja colocou um rótulo naquele cara. Aí acabou a vida para ele. Davi disse assim: o meu Deus não é assim. O meu Deus, ele me cobre, e na presença dele, ele me coloca num lugar que ele me livra da tribulação do meu pecado, ele me esconde, ele me guarda, e na presença dele eu posso cantar cânticos de livramento. Deus tenha misericórdia de nós, a igreja. Eu sei que fica uma pergunta, né? Mas e aí? E nessa pessoa? A dolo? Mas aí não é problema meu, né? Não sou eu que vou julgar se você está sendo honesto ou não. Se você diz, eu pequei, estou arrependido, eu vou acreditar em você até que você me prove ao contrário. Agora também é aquela coisa, né? Acolher não é confiar. A gente acolhe a pessoa, mas fica com o pé atrás. Por quê? Porque ela precisa dar evidências e frutos do seu arrependimento. Mas a gente acolhe e ama. Trata com amor. E não diz o que eu estou dizendo para você e para as outras pessoas. Estou com o pé atrás de fulano. A gente não diz isso. A gente pensa, guarda isso no coração e fala com Deus. Não contamina as pessoas com esse tipo de coisa. Terceiro conselho de Davi, e último. Então o conselho dele é: não viver em pecado, porque o perdão é bom, mas o melhor é não pecar, porque o pecado vai trazer um peso para a sua alma. Confesse seu pecado, e confissão é uma coisa profunda. É concordar com Deus, com o veredito de Deus sobre o que é o pecado, e o quanto o pecado faz mal ao coração humano, destrói o ser humano, e o pecado é contra Deus. Mas o terceiro princípio é: afaste-se do pecado. Olha que coisa interessante, versículo 8. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselho. Para aí agora,
Davi pecou e Deus falou com ele, tudo bem, ó, se arrependeu, foi profundo, eu vi a sua dor, eu vi o seu coração, eu vi a sua alma, eu conheço o mais profundo da tua alma, e eu vi que o seu arrependimento foi honesto, foi verdadeiro, eu vi, mas olha, Davi, presta atenção, agora sobre a minha vista você vai andar, e eu vou estar de olho em você com amor, para te ajudar a não pecar, então você vai estar sobre a minha orientação, e eu vou te aconselhar. Então Deus vai orientar a pessoa para ver uma vida santa. Mas aí, no versículo 9, ele diz assim: porém, não sejas como uma mula, como um cavalo, que precisa de chicote e rédea. Tem pessoas que só aprendem com o sofrimento. Deus tem que permitir que a pessoa sofra, para aprender que o pecado gera morte. E o cristão, o verdadeiro cristão, ele tem que ter esses sentimentos terríveis de angústia, porque o pecado afetou a Deus, a minha relação com Deus. Não seja como uma mula. Olha o que ele diz no versículo 10. Muito sofrimento há de curtir o ímpio. Sabe o que é o ímpio? O ímpio não crente não, tá? O ímpio é o cara que vive em pecado. Você vai continuar praticando o pecado, Davi está falando, olha, Deus está dizendo, você vai ter muito sofrimento na sua vida. Então não seja como uma mula. Desculpa eu usar a expressão mula aqui, tá? Mas está na Bíblia. Não seja teimoso. Você vai precisar de cabeça o tempo inteiro para fazer você andar na linha. Pare de endurecer o coração. Acredite no que a palavra fala sobre o pecado e sobre a santidade, que é bênção e não maldição. Os pentecostais, neopentecostais e nós costumamos jogar muita culpa nas costas do diabo. Pequei por quê? Porque o diabo me tentou. Bom, quero dizer para você que, na verdade, o diabo ele não tem poder de levar você a pecar. Tiago diz assim, ó, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém, e Ele mesmo a ninguém tenta por causa da sua santidade. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Você sabe quando a tentação vai ter poder sobre você? É quando o diabo perceber que no seu coração há mais desejo pela cobiça, pelos prazeres, do que para Deus. Você vai pecar porque no seu coração há cobiça, há desejo. Se não houver cobiça, não há pecado. A gente peca porque cobiça, porque deseja. Por isso, não seja como uma mula. E aí, Davi termina com esse conselho: afaste-se do pecado. Meus irmãos, esse negócio de pecado é uma coisa terrível, né? Porque pecado, vamos combinar? Pecado é gostoso. Lembra a música do Ney, Mato Grosso? Vamos fazer um pecado rasgado, suado, debaixo do Equador, a todo vapor. Pecado é bom. É prazer. Mas é bom, mas não é bom. É bom, mas não é bom. Você sabe que eu costumo dizer que eu vivi na prostituição. O pessoal às vezes não entende que é isso. Eu fui uma pessoa que vivia na região de prostituição em Santos, e eu saía todas as noites em busca de mulheres para ter relações. Então eu vivia na prostituição. E vivi desde os 15 anos aos 20 anos lá. Mas aí, lá na boca do lixo, eu me converti. Tive um encontro com Jesus. E a partir dali eu decidi que eu não iria mais negociar nada do que seria errado.
Falei, Deus, eu sou uma pessoa pecadora, fraca. Eu não sei o que fazer com o pecado, com os desejos do meu coração. Uma mente poluída com pornografia, com prostituição. Desde muito cedo, eu não sei o que fazer com isso. Mas eu sei que se o Senhor exige de mim que eu não faça isso, é o Senhor que vai dar força para eu não fazer. Então, eu não farei. E ponto final. 6 meses depois de convertido, saindo com a minha Bíblia debaixo do braço, todo domingo para ir para a igreja de manhã e à noite, no meio dos bandidos, amigos com quem eu fazia pagode todo sábado e domingo. Eu já falei que eu tinha instrumento de percussão. Não sei que não parece, vai rir, né? Mas eu gostava de samba raiz na época, tinha todos os instrumentos, surdo, contrassurdo, repinique, malaca, reco-reco, pandeiro, e eu sabia tocar tudo. Né? Você não acredita, né? Tá bom, mas é verdade, tá? É verdade. A minha esposa está aqui como testemunha. Acho que quando ela me conheceu, não sei se eu ainda tinha os instrumentos. Tinha ou não? Não tinha, né? Tá. Mas aí, uma tarde, eu estava desempregado. Uma tarde, 6 meses de convertido, 2 prostitutas de elite. Lá na Santos, existe, infelizmente, tá? Não é uma divisão que eu gosto de fazer, mas existiam as prostitutas comuns, que eram dos redivus lá dos... Como é que chama? Tem um outro nome. As casas de prostituição, tá? Tem um nome que eu não venho na minha mente agora. Que eram, assim, prostitutas assim, que cobravam pouco, tinham inúmeros casos todos os dias. É uma coisa triste. Mas tinha as prostitutas de elite, que frequentavam a ABC House e o Love Story, de Santos. Love Story é uma boate muito conhecida, né? E aí, 2 da tarde, 3 da tarde, 2 mulheres lindas, prostitutas de elite, foram na minha casa. Eu não as conhecia, eu lembro de tê-las visto algumas vezes, mas eu nunca conversei com elas. As 2 chegaram lá com um pacote de maconha, dizendo, nós queremos ir para um motel com você, vamos pagar tudo, viemos aqui só para chamar você. Eu fiquei ouvindo elas, falei, como assim? De onde que veio esse negócio? Bom, eu sabia de onde que tinha vindo. O diabo. E eu vou dizer para você que eu queria ir. Eu não tenho que ser hipócrita, eu queria ir. Humanamente, eu queria ir. Mas aí Deus falou no meu coração, Paulo, você orou a mim, dizendo que você não vai negociar a obediência. E eu falei ao seu coração que eu te darei graça para recusar qualquer tipo de pecado. Agora é a hora. Então eu disse para elas, não. Falei, olha, eu sou cristão, sou convertido, sou crente. E elas começaram a rir, né? Como assim, né? Eu sou crente agora, eu não vou com vocês. Obrigado pelo convite, mas eu não vou. E elas foram embora rindo. Mas enquanto eu dizia não, uma navalha cortava a minha carne de cima a baixo. Porque dizer não para o pecado é uma dor violenta. Mas quanto tempo dura o pecado, meus irmãos? 1 hora, às vezes 1 noite, e depois? Aí depois fica para o cristão. Frequentador de igreja, não. Mas para o cristão, aí fica uma angústia. Por quê? Cristão não peca bem. Então, quer dizer para você, a angústia de Davi em relação ao pecado é a angústia do cristão. Sabe por quê? A Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, ela recebe a natureza divina, a semente do Espírito Santo. Ela recebe inclinações e desejos de Deus dentro dela. Ela deseja a santidade. Não é uma coisa que eu produzo. Você negou porque você é forte, porque você não queria o pecado, queria obedecer, queria ser um bom crente. Não é isso. É porque quando eu tive um encontro com Jesus, a minha velha natureza continua aqui. A minha velha natureza, o velho homem continua aqui. Mas ela foi
habitada também pela natureza divina, e Jesus colocou no meu coração desejos por agradar a Deus, por fazer a vontade de Deus, haja ojeriza, aversão, raiva do pecado, ódio do pecado. Deus colocou no meu coração um entendimento que Deus não é um Deus caprichoso, que quer estragar os prazeres da minha vida, não. Quando Ele diz não, é para a minha saúde, é para a minha felicidade, é para o meu bem. Então eu dizia, olha, mesmo que aparentemente seja bom, eu não quero, porque se Deus não se agrada disso, vai ser ruim para mim. Se não for agora, vai ser depois, mas vai ser ruim. E eu não quero. Então eu vou fazer o que é certo. E fazer o que é certo é difícil. Mas não importa. Não sou eu que faço, é a graça de Deus em mim. É a graça. E aí, ele termina o Salmo com esse versículo, que para mim é o versículo, talvez, emblemático, central, no ensino de Davi, versículo 11. Ele está ensinando, lembra? Não é um salmo de penitência, é um salmo de ensino. Aí Davi diz assim: agora, por causa de tudo que eu falei, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos justos, pessoas que são cristãs, exultai, vós todos que sois retos de coração. O grande segredo de Davi é que o cristão é alguém que tem alegria em obedecer. Alegria. Vejam, nem sempre o que eu faço me traz alegria, mesmo que seja correto. Por exemplo, eu como cristão e como pastor, de vez em quando eu tenho que chamar algumas pessoas para conversar e falar para essas pessoas coisas difíceis. Você acha que eu gosto disso? Você acha que eu gosto de chegar para uma pessoa e falar assim, olha, é constrangedor, mas eu tenho que fazer isso. E eu faço por amor à pessoa. Por amor. Com dores, com constrangimento, mas eu digo que eu tenho que dizer com amor. Mas eu tenho alegria em fazer isso. Por quê? Porque eu tenho alegria em honrar a Deus fazendo a vontade de Deus. Eu tenho alegria. Senhor, eu me alegro porque eu pude obedecer. Senhor, eu me alegro porque eu pude fazer a Tua vontade. Senhor, eu me alegro porque eu pude dizer não para o pecado. Mesmo quando obedecer é uma coisa difícil. Nem sempre obedecer é uma coisa fácil. Na verdade, na minha opinião, a maioria das vezes obedecer é uma coisa difícil. Mas Davi ensina que o cristão é alguém que obedece com alegria. É o meu bem que Deus quer, então eu me alegro em fazer a vontade dEle, mesmo que seja difícil. Mesmo que para isso eu estou crucificando a minha carne, eu estou renunciando, eu estou abrindo mão dos meus direitos, eu estou abrindo mão da minha justiça própria, eu estou abrindo mão de impor a minha vontade, não importa. Se é isso que Deus quer, eu vou fazer com alegria. Ter alegria em obedecer a Deus. Eu assino, quem sou eu, né? Para assinar embaixo o ensino de Davi, né? Mas eu assino embaixo o ensino de Davi por quê? Porque é isso que eu tenho tentado viver ao longo da vida. Como um homem pecador, que tem lutas e dificuldades, mas que sabe que não pode viver em pecado. Não pode. Não há justificativa para nenhum cristão viver em pecado, qualquer tipo de pecado. Pecou, a Bíblia fala, confesse, admita diante de Deus o seu pecado. Admita e coloque a dor, a compreensão de todo pecado é contra Deus, é relacional, é contra Deus. E depois, lute para viver bem longe do pecado. A melhor maneira de você viver uma vida santa é ter a alegria na santidade e na obediência. Ter alegria. E eu espero que o Espírito Santo de Deus te dê compreensão hoje
do que Davi está dizendo para mim e para você sobre santidade. Se para você a desobediência é a quebra da lei, se Deus é secundário, você não entendeu nada nem sobre santidade e nem sobre pecado. Todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê um coração contrito e que a gente entenda o significado do pesar, a tristeza de fazer coisas que não agradam a Deus. Que Deus nos dê entendimento da beleza que é a alegria de poder servir ao Senhor e ter prazer na lei de Deus e na obediência. Se você não tiver prazer na obediência, o seu pecado é uma questão de tempo. Eu vou repetir. Se você não tem prazer na obediência, o seu pecado é uma questão de tempo. Você vai pecar. Que Deus dê a você a alegria de servir ao Senhor, o prazer de obedecer. Que você encontre alegria em fazer a vontade de Deus. Curve a sua cabeça se você quiser. Eu quero orar com você. O Senhor, essa noite, disse ao meu e ao seu coração que o pecado não é apenas a satisfação dos prazeres da alma, reflete que a pessoa perdeu o prazer na pessoa de Deus, a alegria de viver com Deus, a alegria de fazer o que é certo, o entendimento das implicações temporais e eternas do mal. Que o Espírito Santo gere no seu coração a certeza de que se você pecou e você veio ao Senhor confessando, Ele te perdoa, Ele coloca você dentro de um ambiente de proteção, Ele alivia as tribulações, e Ele faz você cantar alegres cantos de livramento, porque é bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa e não atribui iniquidade, porque o nosso Deus é um Deus perdoador, um Deus bondoso. Que você possa hoje sair daqui pedindo ao Senhor: enche meu coração de alegria, alegria no Senhor, de te servir, de viver para o Senhor. Tira de mim qualquer rivalidade dentro do meu coração, com relação ao meu anseio e desejo de te servir, de viver para a tua glória. Que nada tire do meu coração o propósito, o ideal, o foco, o objetivo, quase que a obsessão de viver para a tua glória, e engrandecer o teu nome e trazer alegria ao teu coração. Que esse seja o meu desejo, que esse seja o nosso desejo. Que o Senhor nos ensine a andar em retidão. Ó Deus, que tua graça, teu amor e as consolações do teu Espírito sejam conosco, e que a gente possa andar em temor e tremor diante do Senhor, em nome de Jesus.